Digital e vou entrevistar a Flávia e a Natália. Olá, meu nome é Flávia Mechner, sou psicóloga e empreendedora. Eu e minha sócia Natália estamos aqui hoje para conversar com a Alessandra sobre o nosso trabalho na Bem Viver Mais. Bom dia, eu sou a Natália Ceará, eu sou psicóloga e também mentora de carreira. Junto com a minha parceira e sócia Flávia, hoje vamos falar um pouquinho aí do nosso trabalho e de como a gente começou no empreendedorismo aí com a Alessandra. Sejam bem-vindas e eu gostaria que vocês falassem do começo, assim, como que surgiu a ideia e o processo disso. Legal. Bom, nós enxergamos uma oportunidade na crise. Nós duas viemos de RH, trabalhávamos com recrutamento e seleção e num determinado ponto da nossa carreira decidimos que não era mais o que queríamos ou gostaríamos de fazer. E demos um enfoque para o empreendedorismo, para a parte de psicologia clínica e a Nath se especializou em coach. Agora ela pode falar sobre isso. É isso mesmo, nós duas viemos do RH, então tivemos essa oportunidade desde 2015, foi quando tudo começou, mais para o final de 2015, né, mais especificamente. A gente não tinha nome ainda da empresa, não tinha nada, e só sabíamos que a gente gostaria de levar mais saúde emocional, mais saúde mental para as pessoas. Como e de que forma a gente ia fazer, a gente não sabia muito bem, né? E então surgiu o nome Bem Viver Mais da nossa empresa depois, mais para o final do ano, foi quando a gente começou a montar site, as redes sociais, e claro, a gente ainda não era conhecida por ninguém, a gente ainda não tinha iniciado nada. E eu também em 2015, como a Flávia bem falou, né, eu fiz a especialização em Professional e Self-Coaching, então eu também queria trabalhar com esse lado, além de ser psicóloga desde 2007, falei, eu quero também diversificar, trabalhar com essa questão toda aí de propósito, de missão, né, com as pessoas. E foi aí que a gente começou a construir a nossa empresa, né? E vocês se conheceram como? Longa história. Eu conheci a Nath, ela tinha 8 anos de idade. Muito bem! A Flávia foi minha professora de inglês. Nossa! Quando eu tinha 8 para 9 anos. E foi por bastante tempo. Eu até brinco com ela, a melhor aula, a melhor professora, porque foi o conteúdo que eu aprendi com ela que foi o que fixou mesmo. Depois eu passei em escolas, etc, mas... E aí vocês se reencontraram? Sim, eu saí do Brasil no ano 2000 e retornei em 2014. Mas enquanto eu não estava aqui, a gente continuava em contato pelo Face, graças a Deus surgiu o Face. E sempre uma seguindo a vida da outra. E aí quando eu voltei, engraçado que eu fui trabalhar, meu primeiro emprego aqui de volta ao Brasil foi numa consultoria de RH, que a Nath conhecia, que prestava serviço para a empresa onde ela trabalhava. Olha como as coisas são interligadas. Isso que é interessante, né? E a gente estava ainda naquela vibe mesmo de RH ainda, de precisar trabalhar em empresa, né? Que é uma luta, querendo ou não, você sabe disso também, né, Ale? De você lutar, às vezes, pela bandeira de uma outra pessoa, né? Você tá ali, claro, muito honrado, sim, trabalhar, você ser funcionário de uma empresa extremamente válido também, mas acho que foi um chamado mesmo que nós tivemos nós temos a nossa bandeira, nós temos outras coisas pelas quais a gente quer lutar e levar isso para o Brasil, para o mundo, para onde a gente conseguir, né, nessa vida. É verdade. E a Bem Viver, o que ela faz exatamente? Assim? Bom, nós atuamos com palestras, já demos muitas palestras pela Unimed, por associações, já fizemos muitas, atendimento psicoterapêutico, processos de coaching, mentoria de carreira. Eu também fiz uma formação em psicanálise, estou trabalhando com isso também, e treinamentos para empresas na área de saúde mental e emocional. O foco porque a gente foi crescendo e conforme a gente foi crescendo a gente também vai mudando, né? O empreendedorismo tem disso, né? Você também vai acabar
se deparando muito com isso nessa jornada que você está trabalhando aí, trazendo para esse canal, trazendo para cá. Que a gente foi se descobrindo, mas espera lá, a gente ainda não é conhecida, como é que a gente vai fazer? E fomos por essas palestras. Certo. Depois fazendo grupo, a gente chegou a fazer oficinas terapêuticas, que a gente chamava, né? Então, não é uma terapia em grupo porque tinha atividade específica, texto, material que a gente levava. Então, o pessoal se beneficiava muito também, porque eram os temas que eles queriam que a gente levasse. Aí, paralelo a tudo isso, tem os atendimentos individuais, meus e dela, né? Então, cada uma com a sua agenda, aí pacientes, eu com a mentoria de carreira que eu também faço. E aí, a partir disso que a gente foi dificultando a agenda para palestras, para algumas coisas, a gente também foi criando, então, workshops, treinamentos, e temos agora esse foco grande aí com saúde emocional dentro das empresas, né? Que é, que é uma necessidade enorme. Sim, uma coisa que se torna cada vez mais visível, o quanto os funcionários estão carentes disso. Às vezes se preocupam com o currículo e às vezes a felicidade mesmo, a maturidade emocional não está junto, né? E é engraçado porque você vê as empresas investindo em convênio médico, saúde física e atividade física. Eles dão GPS, vai na academia, tudo bem, eu vou cuidar do corpo. Mas e a mente, que é o mais importante, é o que comanda o corpo. Tá juntos, né? São saúdes compartilhadas, aí, né? O corpo é tudo junto. É tudo junto. Então, essa é a nossa missão. A gente gostaria que as empresas tivessem um olhar mais carinhoso nessa parte de saúde mental. Beneficiaria a todos, os funcionários e a eles mesmos. Sim. Que a pessoa também produz, né? Sim. Estando saudável, ela produz melhor. É uma pessoa focada, é uma pessoa disposta, é uma pessoa equilibrada. Exatamente. Acho que a maior parte, digamos, dos afastamentos hoje em dia é por saúde. Sim. E um bom percentual desses afastamentos é por saúde emocional. Sim. Então as pessoas estão se prejudicando, né? Porque elas esperam chegar num momento já em que está exacerbado o problema, né? Os sintomas já estão gritantes para pedir ajuda. Isso é algo cultural no Brasil e acho que mundo afora. Sim. Né? De você ter que ser forte, de você ter que aguentar as pontas e fazer tudo sozinho. Então, não tem essa consciência, agora tá vindo de um tempo para cá, de que as pessoas precisam se prevenir. Né? A prevenção é a chave. Então, se você faz exames de sangue, se previne todo ano, para não ter uma diabetes, para não ter pressão alta, para, né, não cair em alguma coisa, tudo bem. A gente às vezes tem a genética, né? Sim. Tem que contar com isso e cuidar, a gente sabe. Mas é a mesma coisa com a saúde mental, né? Não espera ter uma crise de pânico, não espera ter a depressão mesmo, que é realmente um mal do século, a ansiedade, né? Os transtornos de ansiedade para buscar ajuda. Então essa é a grande missão que a gente tem, embora a gente saiba que é um trabalho de formiguinha em alguns momentos, mas em outros também tem notícias boas. Né? O único dado que eu queria trazer, que eu acho importante colocar, é que o Instituto GPTW, por exemplo, o Great Place to Work, que premia as empresas melhores para se trabalhar, uma das grandes preocupações que eles elencaram e levantaram para esse ano de 2020, que as empresas estão focando em investir na saúde mental. Então está na crista da onda, assim, é algo que eles vão realmente precisar investir ou as empresas vão ficar para trás. Né? E tem uma notícia que a gente publicou nas nossas redes sociais sobre isso. Sim. Das empresas que já têm esses programas. E as empresas também, elas investem muito nos profissionais, né? E agora eles estão numa faixa etária que todo esse investimento, né? Eles precisam do retorno também. Então, quando a pessoa começa 40, 50, que está naquela fase onde já tem um currículo enorme, só que às vezes não acompanhou a satisfação pessoal. Então, ele também não está satisfeito. Exatamente. É importante. Tem vários desafios, acho, no campo profissional nas empresas, né? Sim. Mas acho que esse é um dos grandes que a humanidade vai enfrentar mesmo, assim. A gente vindo do RH tem essa vantagem de já ter visto quantas empresas investem em treinamentos, preparam, a Flávia falou dos benefícios, né? De Gympass para academia, convênio médico para saúde física, né? Mas também dentro da empresa, no RH, a gente via muito isso.
treinamentos técnicos, tem que especializar aquela pessoa para ela ficar preparadinha para encaixar na nossa vaga. Mas e os treinamentos comportamentais? Né? E no recrutamento e seleção isso era uma grande preocupação. Nossa, a pessoa sabe isso, sabe aquilo, tem isso no currículo, mas não sabe se relacionar muito bem, não sabe trabalhar em equipe, não sabe se comunicar em público. Então tudo isso faz parte da saúde emocional, né? E acompanhar as mudanças, né, que acontecem também. Porque o mundo está mudando muito rápido, né? E a gente se adequar a isso, adequar ao tempo, né? O tempo do relógio com o nosso tempo interno, que isso é individual, né? E os resultados, assim, individuais dos clientes de vocês, das pessoas que estão, né? É muita satisfação, eu acredito. Quando você ouve, eu tive uma paciente que tinha o pavor de falar em público. E ela entrou num programa na empresa onde ela trabalhava, já não trabalha mais, mas isso uns 3 anos atrás, onde ela precisava dar treinamentos e falar em público. E ela chegou desesperada, ela falou, eu preciso aprender, eu preciso me desenvolver. E aí, com conversas, com terapia, com preparação, ela deslanchou, viajou fora do país para apresentar projetos. Então é muito prazeroso. Você vê o crescimento, o amadurecimento. Hoje em dia eu tenho vários pacientes na faixa etária dos 19, 20, e você percebe no dia a dia a mudança, o amadurecimento, A segurança, né? Isso é muito gostoso. E essa corrida incessante pela felicidade, as pessoas acham que tem que ser felizes 365 dias do ano. Exatamente. Gente, isso não existe. Tem períodos, né, que você está mais tranquilo, tem mais atividades. E conciliar o tempo também, eu acho que vocês também trazem muito isso, né? De ter um tempo de qualidade, né? Um tempo pra você, um tempo de desestressar. Tem tempo pra tudo, tempo de trabalhar, tempo de descansar, não é? De estar com a família. Sim. Exatamente. Todo mundo equilíbrio. Todo mundo tem as mesmas 24 horas, todos nós temos as mesmas 24 horas. Democrático. Então, como a gente vai usar isso é uma escolha nossa. O que é prioridade para você? Você vai colocar, senão você vai dar um monte de desculpas e não vai fazer mesmo, né? Mas você tocou num ponto importante há um tempo atrás, que eu acho que é respeitar o seu tempo, né? As pessoas têm o tempo do mundo, das coisas, e o nosso tempo interno. E eu trabalho isso, a Flávia também, a gente trabalha muito isso com as pessoas. Respeita o seu ritmo, respeita o seu tempo. Exatamente. Porque o que eu vi em empresa, quando a gente saiu dessa fase de RH, em algumas empresas eu sei que tem, por exemplo, essa preocupação de respeitar a individualidade de cada pessoa, né? De que cada um tem um ritmo, um jeito de fazer as coisas, e tem treinamentos, às vezes, comportamentais, de comunicação, de assertividade e tal. Mas isso, por exemplo, pela experiência que eu tenho, não se replica em todas as empresas, nas indústrias principalmente, também não. Então ainda há muito o que fazer, ganha sabe? qualidade, né? Qualidade Quando de você vida. está fazendo, e qualidade de trabalho também. Quando você construiu um trabalho, um projeto, que você respeitou o seu tempo e conseguiu entregar também no tempo, mas você viveu aquele processo, viveu aquilo como se fosse um filho, né? Terminei, agora vou começar outro projeto. Mas você olha para aquilo, você consegue ver a sua história também, que você deixa ali. Agora, quando você se atropela, quando você tá só querendo produzir por produzir, eu acho que perde a qualidade, fica uma coisa mais vazia, né? Automática. Automática, E fica, acho que sem aquele, né? Sem significado. Sem significado. Sem valor. Isso mesmo. Você também deve ter seus desafios, né? Sim. Com relação ao consultório. Sim. Enfim, eu percebo isso assim, para todo tipo de modalidade de saúde que vai trabalhar a saúde integral, né, do ser humano de alguma forma, independente se somos psicólogas, né, quem trabalha com a enfermagem ou com outros campos, tem essa barreira grande ainda de conquistar isso nas pessoas, né, o quanto é importante olhar para esse lado, como a gente falou no início, e de isso não só ser olhado, mas ser uma prioridade.
do espectro. E tem muitas barreiras, né? O se abrir para o novo, o você ter, quebrar preconceitos. Dos próprios profissionais, assim, da área. Sim. Que nem o consultório aqui também é uma coisa muito nova. Então eu acredito que assim, vão ter desafios enormes, mas eu também me preocupo muito assim, com a intenção das coisas que a gente faz. Então quando a gente coloca uma boa intenção, por pior que seja o trajeto, né? O que você sabe que o que você quer é uma coisa boa, que vai ajudar outras pessoas. Então eu não consigo ver, eu consigo ver o sucesso. Porque eu acho que o caminho você está colocando coração, você está colocando qualidade, está preocupado, né, com isso, então vai estar certo. De alguma forma. De alguma forma e acontece. Acontece. A gente só não sabe o caminho, né? A gente Sim. não tem previsibilidade de que obstáculos exatamente a gente vai encontrar. Mas é o que eu falei, até dentro da própria categoria, né, de psicólogos mesmo, talvez de enfermeiros, você encontra essa resistência. Tem muitos psicólogos ainda que vieram, principalmente das gerações anteriores, focados na doença. Focados só no que o mundo apresentou. Não é culpa também só deles, né? O que o mundo apresentou foi, estou com depressão, o que eu preciso? Estou com transtorno de ansiedade, e agora? E não foco na prevenção, no antes. Começar pelo outro lado da corda. Né? Então isso é também um desafio, porque não é só as quebrar pessoas. barreiras mesmo, né? Estar disposto, né, a isso mesmo. Todos os dias. Todos os dias. A gente enfrenta isso dentro da família, dos próprios pacientes. Sim. Você encontra membros do núcleo familiar próximo dizendo, mas isso é perda de tempo, por que você vai investir nisso? Sim. E é investir mesmo, você investir em você, né? Eu vou investir em mim, na minha qualidade, vou investir na minha vida. Porque eu penso que durante a vida da gente, as relações, às vezes a gente acaba investindo mais nos outros, né? No trabalho, seja na vida pessoal, e a gente acaba se esquecendo, né? Então quando você vai cuidar dessas pessoas, você cuida individualmente, mas o reflexo disso é Todos os tudo, membros né? da família, porque aquela pessoa está mudando. Sim, e acaba mudando O convívio, exatamente. Cada vez mais as pessoas estão se atentando que a nossa postura, o nosso comportamento, ele é inspiração e referência para as outras pessoas. Então é como impacta nos membros da família, como impacta nos colegas de trabalho, nos nossos amigos. As pessoas não tem como não notar a nossa mudança, o nosso comportamento, né? Tudo se modificando, evoluindo de alguma forma. Então acho que isso é até na relação pais com filhos, né? O que a gente deixa para os filhos muito é o que a gente faz, não o que a gente fala. Né? Então, o exemplo. Isso para as pessoas à nossa volta também. Por isso a necessidade grande de se cuidar, de estar atento. E nós profissionais também da saúde, né? Sim. Que a gente tem que estar sempre se cuidando para cuidar do outro, né? Exatamente. É importantíssimo que a gente esteja bem. Sim. Eu acho interessante isso de você ter esse canal, porque o acesso a tudo isso ainda é dificultoso para a maior parte das pessoas. Então a gente está levando a importância dessa discussão para um canal em que as pessoas podem acessar gratuitamente essa informação. Nós, por exemplo, também trabalhamos aí com lista de transmissão no WhatsApp, que é algo que as pessoas vão ali, ouvem aquele conteúdo, podem levar para o dia a dia. Então é uma forma da gente contribuir até socialmente, de alguma forma, mesmo que ainda de uma forma mais íntima com as pessoas que a gente tem ali na lista, mas se propagar isso para frente, o alcance, é uma corrente do bem. Eu penso que sim, o que a tecnologia traz é isso, né? É a informação que você pode transmitir para um número maior de pessoas com uma acessibilidade muito democrática, né? Sim. Porque tem pessoas de todas, né? Abrange todo mundo, pode ter acesso, né? Exato. Então, assim, eu vejo que a tecnologia veio para ajudar, né, nesse sentido. E um dos nossos pilares, desde o começo, sempre foi a disseminação de informação relacionada à saúde mental e emocional. Quanto mais a gente puder conscientizar, informar, ajudar, E está conseguindo, né?
A gente vai no nosso ritmo, como a gente fala. Trabalho de formiguinha, nós Eu estamos acho que aí. Isso também é muito importante, assim, eu costumo colocar metas, projetos na minha vida, assim, e eu coloco prazos, mas é interessante, e às vezes tem coisas que antecipam, que acontece, sabe, eu já fui convocada para fazer palestra, convidada, né, e, por exemplo, eu tinha colocado a data lá, ia ser no dia 23/4/2017. Aí quando foi 23/5/2017 eu fui chamada, assim. Então tinha, assim, eu costumo falar que tem um delay, sabe? Mas aconteceu. Mas aconteceu. É isso que vai. E o interessante, assim, quando a gente tá nessa rede, é como as coisas se encaixam num tempo que às vezes não é o nosso tempo. Exato. É o tempo do universo, é o tempo que... Exato. Então teve uma história assim que no Lar dos Velhinhos teve um palestrante, assim, eu tinha colocado uma data que eu queria fazer uma palestra. E aí um palestrante adoeceu e ele desmarcou 2 dias antes. Aí eles me chamaram e eu produzi o conteúdo assim num prazo menor, né? Mas fui lá pra honrar, né? Com compromisso, né? E foi muito interessante que a data foi exatamente... Não existe coincidência. Exatamente. Então e é uma coisa que você estar preparado, né? Ter um plano B e disposto, né? Você fala, meu Deus, porque dá um frio na barriga também. Total, com certeza. Então é muito interessante, assim, esse mundo do empreendedorismo, esse mundo do social, né? De você atingir pessoas que às vezes tá ali só tem o celular. Mas ela tá ali aberta pro seu conteúdo, né? Quer absorver, né? Quer absorver. Tem o desejo, né? Sim. E às vezes é igual roupa. Vai servir pra um, não vai servir pra outro. Tá tudo certo, né? Vai vestir apertado. Claro. Na geriatria eu costumo falar que é como se fosse um bolo. Que acho que se todos derem os ingredientes, a gente assa e todos comem. Então todos dividem, todos saem satisfeitos. Usufruem dos Todos resultados. saem satisfeitos. E é o isso importante mesmo. também, um desafio para mim particularmente de estar abrindo o canal é assim, estar aberta para tudo, para as críticas, né? Para os elogios, para as coisas boas. Quem conhece a gente sabe que a intenção é a melhor do mundo, né? Que quer fazer o melhor, porque é um novo jeito de trabalhar, né? Então a gente tem uma vontade. Com certeza, inclusive a gente tem interesse em entender um pouco mais do que o consultório de enfermagem traz, até se puder falar um pouquinho para nós, assim, mesmo que, Sim. né, pra gente também poder levar isso adiante, né? Claro, pra gente poder divulgar. Exato. É uma coisa bastante assim, instigante a gente pensar por que não existia antes, né? Sim. Porque assim, a enfermagem já tem uma história tão, né, construtiva na linha de tempo, né, tão próxima do paciente, e a gente atendia ou no hospital ou nas clínicas, né? E assim, agora não, a gente agora tem a possibilidade, né, de atender no consultório, seja fazendo procedimentos, os procedimentos curativos, injeções, ou seja, atendendo o paciente e a família. Então é igual o psicólogo atende no consultório, a gente também atende, né? Só que a consulta de enfermagem mesmo já tem lei que garante isso, né? Agora antigamente a gente não tinha um espaço físico. Então o que mudou é que agora a gente pode atender individualmente, né? No consultório, no espaço físico, né? Então elas vão procurar às vezes um psiquiatra e aí elas começam a falar de dores físicas. E aí o psiquiatra, a maioria dos médicos, nós que trabalhamos com convênio e tudo, são 20 minutos de consulta. Então eu ajudo as famílias até nisso, se preparar. Se você vai no psiquiatra, você tem que falar da queixa que é do psiquiatra. Se você vai
do psicólogo, você tem que ter É. um foco para ali falar o que ele pode te ajudar. Então, se, por exemplo, ela entrar no consultório de psicologia e começar a falar de alguma outra coisa, você também perde a sua linha de tratamento com aquela pessoa, né? Você não se beneficia 100%, porque você não Exatamente. está focada, está desviando. Exatamente. E o paciente e a família, eles estão nesse momento de descobrir o que eles precisam fazer para se cuidar. Eu percebo, assim, na minha prática profissional, eu tenho muitas práticas exitosas, assim, de você orientar o paciente e ele aderir ao que você está orientando. Isso é um ganho, assim, é o melhor pagamento que eu tenho, é quando o paciente entende o autocuidado. Então, não sou eu que estou falando para ele que ele tem que fazer isto ou aquilo. Exato. Entendeu? Eu estou falando o que a ciência mostra, o que é bom para ele. Agora, quando ele aplica isso e ele sente, fala assim, realmente, assim como eu fui cliente da Natália, a Natália é minha mentora, e assim, quando ela falava coisas difíceis de eu colocar na minha rotina, mas eu tive que insistir e coloquei. Aí quando você coloca aquilo em prática, você experimenta que aquilo dá certo, aí você já está mais independente para aquele assunto. Aí você pode passar para o plano B, plano C. Agora, quando o paciente que eu cuido, assim, ele está muito perdido, assim. Porque ele não sabe para onde ele vai, o que ele faz. Com certeza. Onde Então, buscar ajuda, sim. isso é muito importante. Por Você onde direcionar. Exatamente. Você ter o autoconhecimento em relação às suas capacidades. Então você, por exemplo, que ano eu ajudo a pessoa a organizar isso? Que ano que apareceu essa depressão? Que ano que apareceu essa dor no joelho? O que está relacionado, né? Porque às vezes, por exemplo, foi um ano que ela teve uma depressão, ela comeu mais e aí depois ela ganhou peso e apareceu a dor no joelho. Uma cadeia de eventos. E são coisas diferentes Exato. que às vezes você começa a ser tratado por especialistas e isso fica também um pouco perdido. Porque o todo, a gente não vê a pessoa como um todo, como um ser integral, né? Exatamente. Então, E hoje você atende a pessoa no consultório, ou grupos, famílias, como que funciona, Lê? eu gosto muito de receber o cuidador familiar sem a família, né? Primeira pessoa que está cuidando. É porque eu cuido muito de geriatria, né? Sim. Então, eu atendo o cuidador e ele vem aqui e ele consegue descansar. Só de vir aqui, ele consegue respirar e se sentir cuidado também. E aí eu vejo quais são as angústias, quais são, né, as demandas que ele tem. E aí, muitas vezes, a gente aqui conversa e depois eu faço uma visita na casa do paciente e conheço o idoso, quem ele cuida, né? E aí eu vou mediando esse cuidado, dividindo com outros familiares, propondo isso, né? Então, esse é o trabalho. Que ótimo, que ótimo. E para nós é interessante também entender porque o nosso trabalho não tem uma abrangência total. A gente também precisa saber para quem encaminhar e às vezes, agora entendendo o consultório de enfermagem, nem sempre é para um médico. Às vezes tem que começar desse processo inicial. Né? Eu penso que vai ajudar até os médicos. Com certeza. Porque quando o paciente chega, ele chega organizado, com exames organizados, ele chega muito mais limpo, no sentido de tranquilidade, assim, eu preciso disso, ou não. Né? Ele vai lá quando ele realmente precisa. Bem, a gente tem um tempo maior de consulta, então é de 30 a 50 minutos. Então, para escutar, né, o que a pessoa tem para falar, muitas vezes o cuidado propriamente de enfermagem, a família está tão, ou o paciente está tão assim,
tem tantas questões e eu percebo muito mais questões emocionais e de relações do que o próprio cuidado de enfermagem. Então, seja ali com autocuidado, com alimentação, com as rotinas. Então, eu descobri na mentoria, no trabalho de vocês, que é o Bem Viver, que é exatamente, acho que não tinha nome melhor, que seja o Bem Viver mesmo. Então, aí eu tenho a minha dificuldade que essa família tem muitas questões emocionais e que não são pertinentes à minha profissão. Então, por exemplo, ela está ali na descoberta, um cuidador que seja 50 a mais e está cuidando de alguém que está com 70 anos. Ele está lidando com o envelhecimento dele também. Quando ele está cuidando do outro, ele tem questões dele em relação em relação à família, em relação a dinheiro, em relação a quem vai cuidar de mim. Certo. E então esse cuidador, se eu não entender isso, ele não consegue reproduzir o que eu estou ensinando para ele cuidar do idoso. Então o cuidador é a ponte entre o cuidado. Então ele precisa também ser cuidado e entender. Nossa, com certeza. E às vezes entram outros componentes, porque eu tenho famílias que têm centenários. Então tem pessoas de 100, 80, 50, 20 Olha só. numa mesma família. Nossa. Então como eu percebo. Convivendo, né? Exatamente. De gerações. Exatamente. Então o que eu gostaria também de convidá-las novamente para a gente falar sobre esse tema de intergeracionalidade. Claro. Com certeza. Porque Será um são prazer. interesses diferentes, vontades diferentes, e o que eu percebo é o amor que existe entre todos. Vamos encerrar nosso bate-papo. Eu vou pedir para as nossas convidadas se despedirem e deixarem os links para que a gente possa acessar. Muito obrigada, Lê. Obrigada mesmo. Gratidão por esse momento, por essa oportunidade. Bom, então eu sou a Natália, sou psicóloga e também mentora de carreira, só para lembrar, e também a nossa empresa é a Bem Viver Mais. Então, buscando por bemvivermais.com, tudo por extenso mesmo, né? O nosso site, a nossa principal plataforma aí com os nossos conteúdos, né? E a gente está nas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, também buscando por Bem Viver Mais, né? A palavrinha mais encontram a gente, com certeza. Muito obrigada, primeiro a Lê, que nos convidou para estar aqui, para esse bate-papo, e a vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo. Sou psicóloga e psicanalista, podem nos encontrar então no nosso site ou nas redes sociais. Muito obrigada. Eu também agradeço e teremos mais vídeos e estamos disponíveis para sugestões, dúvidas, é só deixar e a gente responde com o tempo. Tá bom? Obrigado, até mais.